Deus não é contraditório, mas ele é paradoxal. Vocês sabiam que paradoxo e contradição não são a mesma coisa? Quando o antitrinitariano fala o seguinte, é absurdo, como é que 3 pode ser 1 e 1 pode ser 3? É que ele está pensando na trindade como contradição. Mas se ele entendesse que a trindade não é contradição e sim paradoxo, ele entendia. Paradoxo são duas realidades oponentes, mas que são verdadeiras. Olha essa escultura aí. Isso é uma contradição ou um paradoxo? Posso mostrar uma imagem? Vocês vão entender a diferença de paradoxo e contradição agora. Coloca o vídeo para mim, por favor. Essa menina está girando, preste atenção, essa bailarina que vocês estão vendo, ela está girando no sentido horário ou anti-horário? Preste atenção e depois vocês me falam. Ela está girando para cá ou para cá? Preste atenção. Ela está girando assim ou assim? Quem acha que ela está girando em sentido horário? Quem acha que ela está girando em sentido anti-horário? Para onde que ela está girando, gente? Para lá ou para cá? Não mudou, não. Ela está direitinho. Tem gente que está discordando da senhora, irmã. Não mudou. Gente, vocês estão me bagunçando a cabeça aqui. Não, ela não faz isso não. Quer a prova que ela não faz? Quer a prova que ela não faz? Joga o próximo slide e vou provar que ela está no mesmo sentido o tempo todo. Mostra o próximo. Mostra o próximo. Pode pular esse aí. Mostra o próximo. Vou mostrar para vocês. Olha o que eu fiz para provar que ela não está mudando, como você falou. Eu coloquei 3. Tá bom? E você que vai decidir de que lado ela está girando. Só vou pedir uma coisa. De vez em quando você olha para cá, de vez em quando você olha para lá, quando você quiser. Você vai ver que ela vai mudar de... Quer ver? Então, lá, pode ir. Ela vai mudar o eixo, ó. Olha para cá primeiro. Ela está virando para onde? Agora olha para cá. Para onde que ela está olhando? Eu provei que eu não mudei. Viu? Você que está... Eu não estou mexendo, não estou nem com o controle na mão. Perdi o controle. Eu já perdi o controle há muito tempo. Né? Então, deixe-me falar com vocês uma coisa, a questão dessa aparente contradição. Aparente contradição, que na verdade é um paradoxo. Ficou claro para todo mundo que paradoxo e contradição não são a mesma coisa? Não, eu não expliquei? Vou explicar ainda, né? Vou colocar, em primeiro lugar, 2 pontos conflitantes, então, para construir minha resposta. 2 pontos conflitantes. A primeira coisa que a Bíblia admite de Deus, partindo daquilo que eu falei com vocês, que Deus é grandioso demais, é que Deus é invisível, incompreensível e cognoscível. Todo mundo entendeu isso aí? O que é incognoscível? Não podemos conhecer a Deus. Incompreensível, não podemos. Invisível, não podemos ver Deus. Rodrigo, a gente não pode ver Deus, não. João 1, verso 18. João 1, verso 18. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo. 1 Timóteo 1,17, a Bíblia fala de Deus como sendo, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. O próprio livro de 1 Timóteo 6,16. 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a glória e o poder eterno. Amém. Então Deus é incompreensível, incognoscível, não podemos conhecer a Deus, e Deus é invisível, não podemos ver a Deus.
Agora, lembra que eu falei que nós podemos falar de tudo que existe de 3 maneiras? Equivocidade, univocidade e analogia. O que é univocidade? O que vale para um, vale para outro. Equivocidade, quando eu contrasto. Analogia, quando eu faço uma comparação aproximada. De Deus, eu disse que nós só podemos falar por univocidade. Por analogia. Mas aí que está. Nós precisamos mais do que uma analogia de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus pessoalmente, intimamente. A nossa salvação depende disso. João 17, verso 3 diz: a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está em conhecer a Deus, mas é aqui que entra o dilema. Eu não posso conhecer a Deus, eu não posso ver Deus, a minha mente não abarca Deus, Deus não é nem dimensionável. Eu falei com vocês, não existe um espaço que caiba Deus, Deus não raciocina, Deus não existe, Deus é. Eu não posso nem aproximar dos rudimentos do conhecimento dele, mas ao mesmo tempo que é assim, para eu ser salvo, eu preciso de conhecer a Deus. Isto é mais do que ter uma ideia a respeito dele. Eu preciso conhecê-lo intimamente. Não é ter apenas uma analogia de Deus. A solução? Cristo Jesus. O texto que eu citei de João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas continua: o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então este aqui é o paradoxo que eu falei com vocês. A Bíblia apresenta um Deus que é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Transcendência, nenhum espaço cabe Deus, falamos isso. Mas a mesma Bíblia que fala que nenhum espaço cabe Deus, diz que Deus habita com o humilde e contrito de coração. Se nenhum espaço cabe Deus, como é que ele pode habitar com o humilde e o contrito de coração? Parece contraditório. A Bíblia fala que Deus é espírito, mas a mesma Bíblia fala que ele se fez carne e habitou no meio de nós. A Bíblia fala, nós lemos, que Deus é o único que possui imortalidade, mas a Bíblia fala que ele morreu na cruz do Calvário. Como é que alguém que é imortal pode morrer? A Bíblia fala que ninguém é semelhante a Deus. A quem compararemos a Deus? Ninguém é semelhante a ele. Mas o Gênesis diz que ele fez ao homem a sua imagem conforme sua semelhança. Parece contraditório, mas eu repito, e agora eu vou explicar o sentido. Isto não é contraditório, isso é paradoxo. Qual a diferença entre contradição e paradoxo? Como eu falei, Deus é paradoxal, mas não é contraditório. A diferença está aqui. A contradição é uma incoerência entre o que se diz e o que se disse, entre palavras e ações, desacordo. O paradoxo é o conceito que é ou parece contrário ao senso comum, parece um absurdo, parece um disparate, mas é verdade. Isso é um paradoxo. O paradoxo é mais complexo porque é decorrência da natureza tal como ela é, porque a natureza é paradoxal. São duas faces de uma mesma moeda que se complementam e demonstram um aspecto dual da realidade, como o mesmo fenômeno produz efeitos intensos em direções contrárias e simultâneas. Por exemplo, uma mesma pregação que converte um, endurece o outro. Isso não é contradição, é paradoxo. A realidade é toda feita de paradoxo. Por isso que vocês viram a bailarina de uma maneira contrária. Não é como muita gente pensou, é um truque. Tem hora que ela vira para cá, tem hora que vira para lá. Não. Ao mesmo tempo que alguns estavam vendo a bailarina indo em sentido horário, no mesmo tempo, outros estavam vendo a bailarina indo em sentido anti-horário. Quando eu mostrei as 3 bailarinas, a hora que você olhava para lá, ela parecia estar num sentido. Quando você olhava para cá, parecia estar no outro sentido. Sabe por quê? Quando você via a bailarina girando num sentido horário, é porque você estava vendo com um lado do cérebro. Quando você via a mesma bailarina indo no sentido contrário, é porque você estava vendo com a outra parte do cérebro.
E como cada um estava vendo com uma parte diferente do cérebro, vocês estavam vendo a mesma bailarina girando em situação oposta uns aos outros. Entenderam que a realidade é paradoxal? Entenderam ou não? Eu não fiz nenhum truque de câmera aqui. Eu não fiz nenhum truque. Pode pegar ali, pode congelar. E aqueles que às vezes viam a bailarina falam, está mudando, está mudando, está mudando. Na verdade, a bailarina não estava mudando, é porque tinha hora que o seu cérebro estava entrando em confusão. Tinha hora que ele olhava com o lado direito, tinha hora que ele olhava com o lado esquerdo. Também não fiz nenhum ato de hipnose coletiva aqui. Não sou ilusionista, não foi um truque. Foi apenas uma questão de olhar com um lado do cérebro, olhar com o outro. Esse exercício simplório que eu fiz aqui, porque eu podia fazer outros muito mais complicados, é apenas para provar para você que a realidade não é contraditória, mas ela é paradoxal. Entenderam agora a diferença entre contradição e paradoxo? Como a realidade é paradoxal, Deus, que está acima disto, ele pode ser paradoxal sem ser contraditório. Então, quando você fala assim, eu não aceito a trindade, porque 2 não pode ser 1, não pode ser 3... As 3 não pode ser 1, não pode ser 3. É que você está analisando a trindade como contradição. Você tem que olhar a trindade como paradoxo. Então é possível, sim, na realidade trinitariana, que 3 sejam 1 e 1 sejam 3 ao mesmo tempo. Assim como era possível eu mostrar a vocês, porque a realidade é paradoxal. Agora, a diferença principal entre o paradoxo e a contradição é que a contradição, ela é objetiva. Você vê, está se contradizendo, por exemplo. É como se eu dissesse para vocês assim aqui, eu sou adventista do 7º dia convicto. Aí daqui a pouco eu falo, eu sou ateu convicto. Peraí, contradição. Isso é uma contradição. Mas quando eu digo para vocês, estou mentindo agora, isso é uma verdade ou uma mentira? Estou mentindo agora. Se você falar que eu estou mentindo, então eu estou falando a verdade. Se você falar que eu estou falando a verdade, eu estou mentindo. Isso é um paradoxo. A diferença é que o paradoxo a gente não consegue captar com todos os nossos sentidos. Por isso que ele é estranho ao senso comum. Quem falou isso foi Gödel. Gödel foi um matemático do início do século XX, e nessa época a matemática estava assim, se tornando a rainha de todos os saberes, porque acreditavam que faltavam talvez uns 20 ou 20 e poucos problemas matemáticos para serem solucionados. E se a matemática resolvesse esses 20 e poucos problemas, todos os mistérios da natureza estariam solucionados. Até que Gödel propôs a teoria da incompletude. O que é que Gödel falou? Uma vez que a nossa mente não capta o paradoxo é muito grande para a nossa mente entendê-lo, captá-lo, haverá sempre na natureza coisas que nós nunca vamos poder abarcar. Então, nunca haverá uma equação matemática que possa resolver tudo. Os paradoxos tornarão a matemática sempre incompleta. O ser humano nunca alcançará o lado de lá, porque a natureza é paradoxal. Então, Gödel falou, os paradoxos nós só podemos aceitar, nunca explicar. Eu falei, bingo, isso aqui que Gödel, matemático, falou, é o que eu precisava para explicar alguns detalhes da Bíblia, do mistério de Deus, do mistério da Trindade. Mistério não se explica, se aceita, ponto. Entenderam isso? Então aceite esse mistério de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu aceito esse mistério de Deus, eu não posso esquecer que eu preciso de um conhecimento, de que maneira? Íntimo de Deus. E como eu posso conhecer intimamente o inefável? Como eu posso falar com Deus que já sabe tudo? Como eu posso me relacionar com Deus? Como eu posso caminhar com Deus se Ele já está em toda parte? Cristo resolve o paradoxo. Como é que Ele resolve o paradoxo? Lembra que eu falei que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai o revelou? Abra a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2, versículos 2 a 3. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 2, versículos 2 a 6. 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor,
eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo. Olha o que a Bíblia fala, para que compreendam plenamente o mistério de Deus. Espera aí, Rodrigo, mas você não acabou de falar que Deus, por ser mistério você não compreende, você apenas aceita? Mas a Bíblia, paradoxalmente, fala que eu tenho uma maneira de compreender o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Para que compreendam o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A Bíblia fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, e Colossenses 1, verso 15, diz que Cristo é a imagem invisível do Deus, a imagem visível do Deus invisível.